Desde as alturas do estrelato até os abismos mais profundos da tragédia pessoal, a vida de John Travolta foi tudo menos comum. Ao longo de sua carreira, ele conquistou corações, enfrentou rumores devastadores e superou perdas irreparáveis. Número 1. O mistério da Cientologia. John Travolta não é apenas um ícone das telonas, mas também um dos membros mais conhecidos da Igreja da Cientologia. Desde 1975, Travolta tem sido um defensor firme dessa religião controversa, que ele acredita ter lhe dado ferramentas para superar momentos de profunda escuridão em sua vida. O que muitos não sabem é o grau de sua dedicação. Após a morte de seu filho Jed em 2009, a igreja se tornou seu principal apoio. Você consegue imaginar enfrentar a pior tragédia da sua vida e encontrar consolo em uma instituição tão criticada? É interessante destacar como Travolta defendeu a Cientologia diante das constantes críticas que ela recebe, especialmente depois do documentário Gwen Keir em 2015. Enquanto outros famosos, como Leah Remini, desertaram e denunciaram a igreja, Travolta permaneceu firme. Ele afirma que foi a auditoria da Cientologia que lhe permitiu encontrar paz após a morte de Jed e lidar com a batalha de sua esposa, Kelly Preston, contra o câncer. A imagem de Travolta em entrevistas elogiando a maneira maravilhosa como a igreja o ajudou a superar esses momentos contrasta com a controvérsia que a cerca. Além disso, é interessante como a igreja protegeu a imagem de Travolta. Segundo o ex-membro da Cientologia, Mike Rinder, a organização se esforçou para manter sua reputação intacta, especialmente diante dos rumores sobre sua sexualidade, dos quais falaremos em outra cena. Mas é aqui que a história fica interessante. Quanto do que sabemos sobre John Travolta é real e quanto foi manipulado pelos poderosos braços da Cientologia? Número 2. Um coração partido nos anos 70. Em 1976, John Travolta estava decolando rumo ao estrelato. Embora seu papel em O Menino da Bolha de Plástico tenha sido modesto, permitiu que ele mostrasse um lado emocional que surpreendeu muita gente. No entanto, o mais significativo daquela época não aconteceu diante das câmeras, mas sim fora delas, no âmbito pessoal. Travolta se apaixonou profundamente por sua coprotagonista, Diana Elan, uma mulher 18 anos mais velha que ele. Para o jovem ator, a diferença de idade não foi um obstáculo. Pelo contrário, Elan se tornou seu primeiro grande amor e o relacionamento deles se desenvolveu com uma intensidade que poucos previam. O que torna essa história tão comovente não é apenas o romance em si, mas como ele terminou de forma abrupta e devastadora. Apenas um ano depois do início do relacionamento, Elan foi diagnosticada com câncer de mama e, em um tempo surpreendentemente curto, sua saúde se deteriorou rapidamente. Travolta, que naquela época estava lidando com a fama repentina, também teve que enfrentar essa tragédia pessoal devastadora. Aqueles que estavam próximos dele naqueles dias falam de um homem profundamente abalado, que mal conseguia processar a dimensão de sua perda. A imagem de Travolta segurando Elan em seus braços enquanto ela dava seu último suspiro é uma das mais marcantes de sua vida. Esse evento marcou Travolta para sempre. Embora a tragédia tenha sido pública e a mídia tenha coberto a morte de Elan, a dor privada que Travolta sofreu é algo que os fãs raramente conseguiram compreender totalmente. Para o ator, Elan foi mais do que apenas uma companheira. Ele costumava mencionar como ela tinha sido uma das pessoas mais importantes de sua vida, influenciando profundamente sua visão sobre o amor, os relacionamentos e a vida em geral. Na verdade, durante anos, sempre que era questionado sobre esse período, Travolta falava com carinho e reverência sobre Elan, destacando como ela moldou sua compreensão do amor verdadeiro. Esse episódio de sua vida, apesar de estar cheio de dor, também lhe trouxe uma nova perspectiva. Enquanto sua carreira continuava em ascensão,
Travolta aprendeu a lidar com a dualidade de sua vida pública e privada, demonstrando uma força que poucos poderiam imaginar em um jovem de sua idade. A perda de Ilan se tornou uma espécie de divisor de águas na vida de Travolta, e embora ele tenha continuado com sua carreira e vivido outros romances, esse primeiro amor deixou uma marca indelével em seu coração e na maneira como ele passou a encarar a vida a partir de então. Número 3. O rumor das duas ações judiciais. Um lado mais sombrio da vida de Travolta que muitos fãs não conhecem são os processos judiciais que ele enfrentou em 2012. Dois massagistas anônimos, conhecidos como John Doe #1 e John Doe #2, acusaram Travolta de agressão sexual. Esse foi um momento tenso na vida do ator, que negou veementemente as acusações. A primeira delas, apresentada pelo massagista de Beverly Hills, detalhava um encontro perturbador no qual Travolta supostamente tocou o massagista de forma inapropriada e se masturbou na frente dele. Embora a situação tenha sido resolvida legalmente, quando Travolta apresentou provas de que estava em Nova York no momento do suposto incidente, o dano à sua reputação foi significativo. Enquanto os tabloides se deleitavam com os detalhes do caso, seus fãs mais leais o defenderam. No entanto, as sombras dessas acusações permanecem, especialmente porque um segundo massagista fez uma denúncia semelhante pouco depois. Embora esse segundo caso também tenha sido arquivado, os boatos começaram a circular com mais força do que nunca, alimentados por anos de especulações sobre a sexualidade de Travolta. O ator foi muito firme em sua posição, insistindo que todas essas acusações são infundadas. O que a mídia não divulgou amplamente foi a rapidez com que os casos foram arquivados. Em um mundo onde notícias falsas podem destruir carreiras, Travolta saiu relativamente ileso. No entanto, para um homem que sempre manteve uma imagem impecável diante do público, essas ações foram um golpe duro. Número 4. A tragédia de Jet. Em 2 de janeiro de 2009, a vida de John Travolta mudou para sempre quando seu filho Jet faleceu inesperadamente enquanto a família estava de férias nas Bahamas. Jack tinha 16 anos e sofria da doença de Kawasaki, um distúrbio autoimune que causava convulsões desde os 2 anos de idade. Naquele dia fatídico, Jack sofreu uma convulsão no banheiro, bateu a cabeça e morreu. A devastação para Travolta e sua esposa, Kelly Preston, foi indescritível. Ao longo dos anos, Travolta falou sobre a dor profunda que sentiu ao perder seu filho mais velho, descrevendo esse momento como o pior de sua vida. A relação entre Jet e seu pai sempre foi muito próxima, e Travolta confessou que frequentemente se sentia culpado por não ter conseguido proteger seu filho. O que muitos não sabem é o papel crucial que a Scientologia desempenhou nesse momento tão sombrio de sua vida. Travolta afirmou que os conselheiros da igreja trabalharam com ele dia e noite durante meses para ajudá-lo a lidar com o luto. Esse apoio foi tão significativo que, em 2010, a família Travolta criou a Fundação Jet Travolta, dedicada a ajudar crianças com necessidades especiais. Essa organização beneficente é uma forma de manter viva a memória de Jet e transformar a dor em algo positivo. Para os fãs de Travolta, esse capítulo de sua vida foi um dos mais dolorosos. Embora o ator tenha tentado manter sua privacidade durante esse período, a tragédia de Jet acabou se tornando um evento público. No entanto, o que muitos não sabem é o impacto emocional tão profundo que essa perda teve nele e em sua família, e como a Scientologia desempenhou um papel central em sua recuperação. Número 5. O amor eterno de Kelly Preston. John Travolta e Kelly Preston tiveram um romance que durou quase 30 anos. Eles se conheceram em 1988 enquanto filmavam The Experts, e desde então o amor entre eles floresceu. O casal se casou em 1991 em uma cerimônia privada em Paris, consolidando um relacionamento que se tornaria um dos mais estáveis de Hollywood. Embora muitos fãs conheçam o amor entre Travolta e Preston,
talvez não saibam dos altos e baixos que eles enfrentaram em particular. Ao longo dos anos, eles lidaram com rumores, tragédias e dificuldades, mas sempre encontraram maneiras de se fortalecerem mutuamente. Travolta mencionou em várias entrevistas que o segredo do relacionamento deles foi a terapia de casal, algo que permitiu que superassem os momentos mais difíceis. O amor de Travolta por Preston permaneceu forte até o fim. Em 2020, Kelly faleceu após uma batalha silenciosa contra o câncer de mama. A morte dela foi um golpe devastador para Travolta, que revelou a notícia aos seus seguidores em uma mensagem emocionante no Instagram. O que muitos não sabiam era que Preston havia lutado contra o câncer em segredo por 2 anos, optando por manter sua doença em sigilo. A última publicação de Preston nas redes sociais, apenas alguns dias antes de sua morte, foi uma foto em família dela com Travolta e seus filhos. Essa imagem se tornou um símbolo do amor e da união que o casal compartilhava, mesmo nos momentos mais difíceis. Apesar da perda, Travolta expressou sua gratidão pelos anos que viveu ao lado de Preston, destacando que ela sempre estará em seu coração. Número 6. Rumores e escândalos sobre sua sexualidade. Há décadas circulam rumores sobre a sexualidade de John Travolta. Ao longo dos anos, várias publicações e pessoas afirmaram que Travolta levava uma vida dupla, escondendo sua verdadeira orientação sexual. Esses rumores se intensificaram em 2012, quando 2 massagistas o acusaram de conduta sexual inapropriada. Embora as ações tenham sido arquivadas, a reputação de Travolta sofreu um abalo. Um dos momentos mais polêmicos foi quando o National Enquirer publicou fotos que supostamente mostravam Travolta vestido de mulher em uma festa de 1997. As imagens mostravam o ator com um vestido preto, salto-agulha e maquiagem completa, o que alimentou ainda mais os rumores sobre sua vida privada. Embora Travolta e sua equipe tenham negado a autenticidade das fotos, o estrago já estava feito e os tabloides continuaram explorando o assunto. Outra polêmica surgiu em 2014, quando o ex-piloto particular de Travolta, Doug Goterba, afirmou ter tido um relacionamento romântico com o ator durante 6 anos na década de 80. Goterba chegou a afirmar que havia assinado um acordo de confidencialidade quando deixou o emprego, o que sugeria a existência de segredos que Travolta preferiria manter ocultos. Embora a equipe jurídica de Travolta tenha negado as acusações, a sombra desses rumores continua a persegui-lo. O que muitos não sabem é como esses boatos afetaram Travolta emocionalmente. Ao longo dos anos, tanto ele quanto sua esposa Kelly Preston negaram as acusações, afirmando que o relacionamento deles era sólido e baseado na confiança. Em uma entrevista, Preston chegou a mencionar que os rumores não a incomodavam porque ela conhecia a verdade sobre seu marido. Apesar disso, o escrutínio da mídia tem sido uma constante na vida de Travolta, e embora ele tenha conseguido manter sua carreira, esses rumores são uma parte incômoda de seu legado público. Número 7. Do incidente de quase morte. Em 1992, John Travolta viveu uma das experiências mais assustadoras de sua vida enquanto pilotava seu avião particular. Embora muitos saibam que Travolta é um piloto experiente e apaixonado, poucos conhecem o momento em que ele quase perdeu a vida devido a uma pane elétrica total em pleno voo. O incidente aconteceu quando Travolta sobrevoava o espaço aéreo de Washington, D.C. O ator perdeu todo o controle elétrico do avião, ficando completamente às cegas no ar. Sem instrumentos, sem comunicação e sem dispositivos eletrônicos funcionando, Travolta estava convencido de que aquele seria seu último voo. Em uma entrevista posterior, o ator descreveu como, apesar de os motores ainda estarem funcionando, ele se sentiu completamente indefeso, acreditando que o fim era inevitável. Com habilidade e um pouco de sorte, Travolta conseguiu realizar um pouso de emergência no aeroporto Ronald Reagan, evitando uma colisão com um avião comercial.
Ele pousou ileso, mas a experiência o marcou profundamente. Anos depois, em 2013, Travolta estrelou um curta-metragem intitulado The Shepherd, no qual interpretava um aviador que ajudava um piloto novato após uma pane elétrica. O ator admitiu que o filme teve um significado especial para ele devido sua própria experiência de quase morte. O que torna essa história especialmente fascinante é a calma com que Travolta lidou com situações extremas, tanto na vida real quanto nas telas. Embora os fãs geralmente o associem ao seu trabalho no cinema, esse incidente revela um lado diferente de um homem que enfrentou o medo de forma extraordinária e sobreviveu para contar a história. Número 8. O ressurgimento com Pulp Fiction. Depois de uma série de fracassos na década de 80, a carreira de John Travolta parecia estar irremediavelmente em declínio. No entanto, como em toda boa história de redenção, seu retorno foi inesperado, marcante e deixou sua marca. Embora os anos 70 tenham visto brilhar com filmes como Saturday Night Fever e Grease, os anos 80 não foram tão generosos com ele. Filmes como Two of a Kind e Staying Alive não só fracassaram nas bilheteiras, como também foram duramente criticados, o que afetou gravemente a imagem de Travolta como ator principal. Para piorar essa série de eventos infelizes, Travolta tomou decisões que, em retrospectiva, muitos consideram erros estratégicos. Ele recusou papéis em filmes que acabariam se tornando grandes sucessos, como Gigolô Americano e A Força do Destino, papéis que ficaram com Richard Gere, que consolidou seu status de galã em Hollywood, enquanto Travolta via as oportunidades começarem a desaparecer. Essas recusas pareciam acelerar sua queda em desgraça e, embora continuasse trabalhando, parecia que seus dias como protagonista em grandes produções já tinham ficado para trás. No entanto, como costuma acontecer nas grandes histórias de Hollywood, o destino tinha outros planos para ele. Em 1994, Quentin Tarantino, um diretor em ascensão com uma visão única de cinema, decidiu que Travolta era a pessoa certa para interpretar Vincent Vega em Pulp Fiction. Esse foi o papel que mudou tudo. Tarantino, reconhecido por sua habilidade em revitalizar a carreira de atores esquecidos, enxergou em Travolta algo que outros haviam ignorado: seu carisma inegável e sua capacidade de interpretar personagens complexos e fascinantes. O que torna essa história ainda mais interessante é como Travolta acabou se envolvendo no projeto. Naquele momento, sua carreira estava praticamente estagnada. Muitos diretores e produtores o viam como uma aposta arriscada. No entanto, Tarantino insistiu que Travolta era perfeito para o papel. Dizem que outros atores foram considerados para o papel de Vincent Vega, incluindo Michael Madsen e Daniel Day-Lewis, mas Tarantino manteve-se firme em sua decisão. Travolta era o escolhido. A escolha de Tarantino foi arriscada, mas como costuma acontecer com o diretor, seu instinto estava certo. A interpretação de Travolta em Pulp Fiction foi simplesmente espetacular. Ele incorpora Vincent Vega com uma mistura de despreocupação, humor e uma espécie de elegância desajeitada que cativou tanto o público quanto a crítica. A química entre Travolta e Samuel L. Jackson na tela se tornou uma das dinâmicas mais icônicas do cinema dos anos 90, e cenas como a famosa conversa sobre o Royal with Tisco ou a dança com uma turma no Jack Rabbit Slings agora fazem parte do legado cultural daquela década. O que muitos espectadores não sabiam é que, dos bastidores, Travolta estava tão surpreso quanto qualquer um com seu retorno repentino ao estrelato. Pulp Fiction não apenas o colocou de volta no mapa, como também redefiniu sua carreira. De repente, ele era novamente um nome de primeira linha em Hollywood, requisitado por grandes diretores e estúdios. O filme foi um sucesso absoluto de bilheteria, mas, mais importante ainda, mudou o panorama cinematográfico da época. Pulp Fiction redefiniu o gênero de crime, misturando o pós-moderno com o clássico, e Travolta foi uma parte essencial desse renascimento. Com esse sucesso inesperado, Travolta não apenas recuperou seu lugar no estrelato, mas também se reinventou como um ator versátil, capaz de interpretar uma ampla variedade de personagens. Depois de Pulp Fiction, sua carreira continuou em ascensão,
com papéis memoráveis em filmes como Get Short, onde demonstrou seu talento para a comédia Phenomenon, no qual interpretou um homem comum que desenvolve poderes extraordinários, e a outra Face Off, um thriller de ação em que enfrentou Nicolas Cage em uma batalha de identidades. O mais fascinante dessa história é como Travolta não apenas voltou a ser relevante, mas também mostrou que ainda tinha muito a oferecer. Em uma reviravolta do destino que poucos poderiam imaginar no início dos anos 90, ele passou de uma estrela em declínio a um ícone da cultura pop moderna. Para um público que já o considerava perdido, Travolta se reinventou com graça e estilo, mostrando que em Hollywood, assim como na vida, as segundas chances podem ser ainda mais espetaculares do que as primeiras. Número 9. O amor pela aviação. Das alturas do estrelato aos abismos mais profundos da tragédia pessoal, a vida de John Travolta foi tudo menos comum. Cada aspecto de sua existência é cheio de nuances que vão muito além do que se vê na tela. Embora seja conhecido por sua versatilidade em papéis icônicos como Tony Manero em Os Embalos de Sábado à Noite ou Vincent Vega em Pulp Fiction, a verdade é que Travolta é muito mais do que apenas um ator. Ao longo deste percurso, vamos explorar desde os humildes começos desse talentoso homem em Nova Jersey, até a tragédia que abalou sua vida pessoal com a perda de entes queridos, assim como os rumores e as controvérsias que o perseguem há décadas. No entanto, em meio a todo o caos e a fama, existe um lado que poucos conhecem e que acompanha Travolta desde a juventude, seu amor inabalável pela aviação. Essa paixão não só o ajudou a encontrar equilíbrio em sua vida, como também o levou a voar pelos céus como um verdadeiro profissional. Mas, como tudo na vida de Travolta, sua relação com os aviões não esteve livre de momentos de tensão e risco. Aqui vamos descobrir como esse passatempo levou tanto a experiências emocionantes quanto a situações de quase morte. Um dos passatempos mais interessantes de Travolta, embora muitas vezes ofuscado pelo seu sucesso nas telonas, é sua fascinação por voar. Desde muito jovem, quando assistia aviões decolando e pousando perto de sua casa em Nova Jersey, Travolta sonhava em se tornar piloto. Com o passar do tempo, esse sonho se tornou realidade. O que muitos não sabem é que Travolta não só tirou sua licença de piloto, mas também acumulou milhares de horas de voo, tornando-se um dos pilotos mais experientes do mundo do entretenimento. Não é qualquer um que pode se gabar de ser dono de um Boeing 707, e muito menos pilotá-lo pelo mundo todo. Mas para Travolta, isso é apenas mais uma extensão de sua personalidade multifacetada. Sem dúvida, a aviação é uma das grandes paixões de Travolta, e não se limitou a ser apenas um simples hobby. Ao longo de sua vida, ele usou sua habilidade como piloto para ajudar outras pessoas, mostrando que seu amor por voar vai além do lado recreativo. Por exemplo, em 1992, após o devastador furacão Andrew, Travolta não hesitou em usar seu próprio avião para levar suprimentos de emergência às áreas mais afetadas na Flórida. Anos depois, em 2010, ele repetiu esse ato de bondade voando até o Haiti após o terremoto que devastou a ilha, transportando ajuda humanitária para as vítimas do desastre. Essas ações humanitárias não mostram apenas sua habilidade como piloto, mas também sua generosidade e compromisso com o próximo. Mas, como em todos os aspectos de sua vida, nem tudo foi perfeito. Travolta enfrentou críticas por tomar decisões arriscadas ao pilotar, o que colocou seu julgamento em dúvida mais de uma vez. Apesar dos desafios, seu amor pela aviação não diminuiu. Na verdade, ele mencionou em várias entrevistas que voar é uma das formas que encontra para ter paz em meio ao caos de Hollywood. Pousar seu próprio avião na pista privada de sua casa em Ocala, Flórida, é para ele uma maneira de se desconectar do mundo e se reconectar consigo mesmo. Quem poderia imaginar que, por trás do famoso ator que deu vida a personagens inesquecíveis, existe um piloto apaixonado que encontra seu equilíbrio nas alturas? Curiosamente, seu amor pela aviação também teve um impacto visual em sua carreira.
As imagens de Travolta caminhando em direção ao seu avião com seu impecável uniforme de piloto se tornaram icônicas. Embora para muitos isso possa parecer apenas uma excentricidade de uma estrela de cinema, para Travolta é a representação de algo muito mais profundo, da conexão entre a liberdade de voar e seu desejo de controlar o próprio destino. Apesar de alguns momentos próximos da tragédia, como o incidente em 1992, quando perdeu todo o sistema elétrico de seu avião enquanto sobrevoava Washington DC, Travolta continua voando com a mesma paixão de sempre. O que poderia ter sido um desastre fatal, acabou se tornando mais uma história em sua vida cheia de reviravoltas inesperadas. E embora sua experiência de quase morte tenha o abalado, ele nunca deixou que esse medo o afastasse de seu amor pelos aviões. Número 10. E devoção à família. Para John Travolta, a família sempre foi uma prioridade, mesmo que sua vida tenha sido marcada por tragédias e dificuldades pessoais. Embora muitos o vejam como uma estrela de Hollywood, por trás das câmeras está um homem profundamente dedicado à sua família, que enfrentou perdas dolorosas com uma força admirável. Travolta e Kelly Preston compartilharam uma vida juntos por quase 30 anos, criando 3 filhos, Jet, Ella Blue e Benjamin. Jet, o filho mais velho, foi diagnosticado com a doença de Kawasaki quando era muito jovem, uma condição que lhe causava convulsões frequentes. Como mencionamos anteriormente, a trágica morte de Jet em 2009 afetou profundamente a família. Mas o que muitos não sabem é o nível de dedicação que Travolta e Preston demonstraram ao filho durante toda a sua vida. Travolta mencionou em várias entrevistas que ele e Preston organizaram toda a sua vida em torno do bem-estar de Jet. Mesmo no auge de sua carreira, Travolta fazia questão de que as necessidades do filho fossem atendidas, levando-o a terapias e tratamentos especializados. Embora a doença de Kawasaki seja rara, os Travolta se tornaram defensores da conscientização sobre essa condição, usando sua fama para ajudar outros pais a entenderem a doença. O que muitos fãs não sabem é que a chegada de Benjamin, o filho mais novo do casal, em 2010, trouxe uma nova luz à vida de Travolta após a perda devastadora de Jet. Para Travolta, Ben se tornou um símbolo de esperança e de um novo começo. Ele costuma descrever Ben como um presente de Deus e já falou publicamente sobre como o nascimento do filho o ajudou a encontrar um novo motivo para seguir em frente. Em meio a tudo isso, sua filha, Ella Blue, cresceu sob os olhos do público, mas manteve uma relação muito próxima com o pai. Ela seguiu os passos de Travolta no mundo do entretenimento, participando de filmes como The Poison Rose ao lado do pai, e é evidente que compartilha o amor de Travolta pela atuação. No entanto, Travolta tem sido muito protetor com ela, garantindo que ela mantenha um equilíbrio saudável entre a carreira e a vida pessoal. A morte de Kelly Preston em 2020 foi outro golpe devastador para Travolta. Preston lutou secretamente contra o câncer de mama durante 2 anos, uma batalha que só era conhecida pela família mais próxima. Travolta anunciou a morte de sua esposa em uma mensagem emocionante nas redes sociais, agradecendo a todos pelo apoio, mas pedindo privacidade para ele e seus filhos durante o luto. Para os fãs de Travolta, essa foi uma notícia surpreendente, já que Preston havia mantido sua doença em segredo, aparecendo em público até pouco antes de seu falecimento. Apesar da enorme perda, Travolta encontrou consolo em seus filhos. Ele costuma compartilhar em suas redes sociais momentos com ela e Ben, mostrando que, apesar das tragédias, sua família continua sendo sua fonte de força. Para ele, a família é tudo e ele demonstrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, o amor de seus filhos é o que o mantém de pé. O que muitos não sabem é como Travolta tem lidado com a vida após a perda de Preston. Em entrevistas recentes, ele falou sobre o luto e como tentou explicar a morte da mãe para Ben, que era apenas uma criança quando ela faleceu. Travolta mencionou que conversar sobre a morte é difícil, mas tentou ser o mais honesto possível com seus filhos. Para ele, o mais importante é manter o legado de Preston vivo em seus corações, garantindo que seus filhos sempre se lembrem da mãe como a mulher incrível que ela era.
Em uma de suas mensagens mais recentes nas redes sociais, Travolta publicou uma homenagem comovente a Preston no dia em que seria o aniversário dela. Na mensagem, Travolta expressou sua gratidão pelos anos que passaram juntos e seu compromisso de continuar sendo o melhor pai possível para ela e Ben. Para os fãs de Travolta, esses momentos são lembretes de que, embora ele seja uma estrela de cinema, é antes de tudo um homem dedicado à sua família, que encontrou uma maneira de seguir em frente apesar das perdas. A devoção de Travolta à sua família é algo que definiu sua vida, tanto dentro quanto fora das telas. Ao longo dos anos, ele tem sido um exemplo de resiliência, enfrentando tragédias com uma força que inspirou muitos. Embora o mundo o conheça por seus papéis icônicos no cinema, para aqueles que estão próximos dele, Travolta é um pai e marido amoroso que dedicou sua vida às pessoas que mais ama. Sua história familiar, embora marcada pela dor, é também uma história de amor, esperança e força.